Olá, a paz do Senhor a todos. Este é o canal Semeando a Palavra, um canal que tem o objetivo de levar a palavra de Deus a todos aqueles que a gente puder alcançar. E para isso eu preciso da tua ajuda. A tua ajuda será de que maneira? Primeiramente, assista o vídeo até o final. Deixe o seu like e deixe principalmente a sua opinião. É muito importante você fazer isso. Você deixando a tua opinião, deixando o teu comentário, isso vai nos ajudar muito, vai fazer com que a plataforma passe esses vídeos para outras pessoas. Outra situação é, se inscreva no canal. É muito importante você fazer isso também. Por quê? Porque isso vai nos trazer relevância, vai nos trazer visualizações. Com isso você vai estar me ajudando a semear a palavra do Senhor. Compartilhe com todas as suas redes sociais, compartilhe com seus contatos e deixe eles também sabendo que eles precisam, se possível, que eles possam fazer isso. Não custa nada deixar um like, colocar a sua opinião, também transferir para outras pessoas e principalmente se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Com isso você vai estar ajudando e a gente junto nós vamos poder mandar essa mensagem para muitas pessoas. Fico no aguardo de você poder estar me ajudando dessa forma. Agora nós vamos a uma breve vinheta e logo em seguida vamos dar início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Aguarde só. Muito obrigado por você ter aguardado até aqui. Nós vamos agora a mais uma mensagem. Eu quero convidar você, se você tiver de posse da sua Bíblia, que é a palavra de Deus, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 22, livro escrito pelo médico Lucas, capítulo 22, nós vamos ler a partir do verso 66. Diz assim a palavra do Senhor: Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e os conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhes respondeu: Se disser, vocês não vão acreditar, e se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram: Então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vocês dizem que eu sou. E eles disseram: Que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Isso aqui foi naquele momento, logo depois da prisão de Jesus, ele foi levado a algumas autoridades. E nesse momento que nós lemos aqui, as pessoas lá, os sacerdotes, os anciãos, estavam aí de alguma forma interrogando ele para ver o que ele falava, tentando encontrar uma palavra que pudesse culpá-lo daquilo que eles estavam dizendo que Jesus estava blasfemando, dizendo ser o Filho de Deus. E a gente vê que isso foi o que eles conseguiram fazer. Eles conseguiram, por A mais B, comprovar que Jesus dizia ser o Filho de Deus, mas que ele não era. Isso, aquelas pessoas tentavam provar isso. E aí nós vamos agora para esta mensagem, que o título dela as últimas palavras da cruz. O que Jesus falou antes da crucificação até a sua morte naquele dia? Então nós vamos aqui falar um pouquinho sobre esse assunto. Durante a sua injusta punição na cruz, Jesus deixou registrado algumas frases que precisamos analisar e refletir. Ali ele estava pagando a nossa dívida e nos livrando da condenação do pecado. Não fosse isso, nossa sentença seria de morte eterna sem o direito de perdão. O que Jesus falou naquele momento de extrema angústia e sofrimento? Desde o momento que ele foi preso, lá no Getsemane, foi traído por Judas, Judas levou a guarda pretoriana até lá. E quando chegou ali, perguntaram para ele como saberiam quem era Jesus. Ele falou: aquele em que eu beijar, vocês vão saber que é ele. Porque Jesus era um homem muito igual, ele andava igual às pessoas, ele não era diferente da sua, vamos dizer assim, do povo com quem ele andava.
As pessoas andavam com ele, as roupas que ele usava eram roupas simples, mesmo ele sendo chamado de rei dos judeus, ele não andava com roupa de nenhuma majestade, nenhum rei. Ele andava com roupas comuns, ele comia com aquelas pessoas, ele caminhava junto em qualquer lugar, ele ajudava as pessoas, e quando as pessoas viam, não acreditavam, muitos não acreditavam e muitos não queriam de forma nenhuma acreditar que ele fosse o Filho de Deus, e tentavam de toda forma tirar isso dele. Claro que não iam conseguir, como não conseguiram, mas a gente sabe que naquele momento, quando Jesus, desde o momento de preso, levado a um julgamento errado, aquilo tudo ali de alguma forma trouxe algumas angústias no coração dele, alguma tristeza, e ele reflete isso nas últimas palavras, desde quando ele foi preso até a crucificação e morte. Então a gente vai ver um pouquinho sobre essas últimas palavras de Jesus, sobre esse tempo que Jesus, de extrema angústia e sofrimento, o que ele falou? Então nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, que foi aquilo que Jesus disse. A primeira atitude não foram de palavras expressas, pronunciadas por ele, mas um total silêncio diante de Herodes, que tinha o significado de: o que eu te responder não mudará nada a missão que me foi dada. Lucas 23, 8 e 9 diz o seguinte: quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito tempo que queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não respondia nada. Então, como eu falei, a primeira atitude não foram com palavras, mas foram com um silêncio total. E esse silêncio de Jesus diante da indagação de Herodes, ele queria dizer: o que eu te responder não mudará nada na minha missão, ou na missão que me foi dada. Jesus tinha um compromisso com aquilo que lhe foi conferido, uma coisa que nós precisaríamos ter também nos dias de hoje. Nós, cristãos, homens e mulheres que frequentamos um ambiente evangélico, que frequentamos uma comunidade, muitas vezes nós estamos ali apenas pelo prazer de estar naquele momento, mas não queremos nenhum tipo de compromisso com a obra de Deus. Isso é algo que a gente precisaria mudar no nosso meio, porque nós vemos, por exemplo, nas nossas igrejas, muita gente comprometida, pouca gente comprometida com um trabalho que é enorme, que é extenso, e outras pessoas simplesmente elas não dão a mínima. Elas vão para a igreja, elas ouvem a palavra, se alimentam daquilo que Deus tem para ela, mas ela é incapaz de levantar sua mão e dizer: eis-me aqui. Então é muito importante a gente entender essa passagem. Quando Jesus fala com Herodes, que Herodes fala com Jesus, ele tenta de toda maneira, interrogando Jesus, fazer com que ele fale alguma coisa, e ele permanece calado. Então a primeira palavra que deveria acontecer não aconteceu, foi o silêncio, mas ele tem um significado. Esse significado é aquilo que eu falei, que Jesus, naquela forma de silêncio, ele estava dizendo para aquele homem: o que eu te responder não mudará nada na minha missão, não mudará nada na missão que me foi dada, que a missão que foi dada foi a de morrer pelos pecados da humanidade. Então, aquela missão de Jesus não mudaria nada, independente do que ele respondesse para aquele homem Herodes. E aí, no segundo tópico, eu queria ler para nós aqui, que está no mesmo livro de Lucas 23, no verso 28, que diz assim: porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Foi uma frase que Jesus falou para aquelas mulheres que acompanhavam ele quando ele estava indo para o Gólgota. Estava indo, tinha uma pessoa levando a sua cruz, que foi Simão, que foi constrangido a isso, e ele estava indo ali muito machucado, tinha sido agredido, tinha sido humilhado, tinha sido chicoteado,
Nós não vamos entrar no mérito das chicotadas que ele tomou, mas era uma coisa muito, muito especial. Aquilo ali eram pessoas que tinham, eles eram torturadores profissionais, vamos dizer assim. E os elementos que eles usaram para torturar Jesus naquele momento eram coisas assim que causavam uma dor imensa. E Jesus estava desse jeito. Porém, ele vendo aquelas mulheres que andavam com ele, que faziam parte do grupo que andava junto com ele, chorando, ele disse para aquelas mulheres essas palavras: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Por quê? Porque Jesus sabia que após a sua crucificação, após tudo aquilo que haveria de acontecer, a igreja começaria de alguma forma a se expandir e viriam as perseguições. As perseguições viriam e iam perseguir todos eles, independente de quem fosse. A gente vê no Novo Testamento, a perseguição da igreja foi tremenda, e aquilo perseguiu, e está vindo até os dias de hoje. Hoje, não da mesma forma como era lá, mas em alguns países que são países socialistas, comunistas, e o nosso país, que tem muita diversidade, mesmo aqui existe uma certa perseguição em cima do povo de Deus. Talvez não é uma perseguição de mandar ninguém para a cadeia, de agredir, mas é uma perseguição nos direitos. Muitas vezes, uma pessoa, por exemplo, a gente vê aí os nossos governantes, a cidade em que eu resido, não tem marcha para Jesus, mas tem marcha da maconha, tem a marcha para Exu. Isso o que é? Isso é uma espécie de perseguição. Não é no país inteiro, são em alguns países, em algumas cidades, em alguns estados, mas isso, a tendência é crescer. Naquele tempo, Jesus já tinha avisado aquelas mulheres: não chorem por mim, chorem por vocês, porque eu estou indo para o Pai. Estou usando as minhas palavras. Com a minha missão cumprida, eu estou indo para o Pai. Agora, vocês que ficam precisam tomar um extremo cuidado, porque vai começar a perseguição. E aí vocês vão ver que tudo aquilo que eu ensinei, vocês têm que ter aprendido, porque senão vocês vão sofrer muito mais. Isso foi o que aconteceu. A gente sabe que depois muitos daqueles discípulos morreram de forma martirizada, e assim foi. Muitos não, praticamente todos, somente João que não. João foi o único que morreu já por causa da idade, mas sofreu uma perseguição muito grande. E os dias de hoje não são diferentes. Então, não que a gente tenha que chorar por causa da perseguição, mas nós temos que entregar nossa vida na mão do Senhor e saber que através dele nós vamos alcançar a nossa vitória. Então, Jesus nesta fala, ele deixa claro às mulheres que mesmo cumprindo a sua missão, a situação não se resolveria, pois haveria perseguição à igreja e todos precisariam perseverar. A perseverança é algo que precisa estar presente na nossa vida, para que nós não venhamos sucumbir diante das adversidades, porque a tendência de muita gente é, quando sofrer a perseguição, é ela desistir. É o que acontece com muitos. Então precisamos estar muito perseverantes na nossa fé, naquilo que nós acreditamos, e não deixar que a perseguição venha nos tirar, venha abalar a nossa fé e nos tirar dos caminhos do Senhor. Pois nós vamos aqui em Lucas 23:34, que diz assim: Pai, mas disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso aí, quando Jesus chegou ao Calvário, ele ali foi crucificado, e aí, junto com dois malfeitores, e ali diante de Deus, ele traz esta fala diante do Senhor. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava sendo punido por algo que ele não fez. Estava sendo punido pelos nossos pecados. E aquelas pessoas que o estavam punindo, elas estavam punindo achando que ele era blasfemo, achando que ele era um falsário, achando que ele era um charlatão, mas ele era o Filho de Deus. E naquele momento, ele pede ao Pai para que perdoe aquelas pessoas pelo que estavam fazendo. Jesus demonstra seu amor até mesmo por aqueles que consideravam ele como inimigo, e pede ao Pai que os perdoe.
Porque aquelas pessoas, de alguma forma, consideravam Jesus como inimigo, sabe? Aqueles sacerdotes, eles não queriam perder aquilo que eles tinham de pose, de status. E quando Jesus veio curando leprosos, curando cegos, curando aleijados, eles começaram a lutar contra aquilo. Os sacerdotes que estavam dentro do templo deviam ser os primeiros a fazerem uma análise mais profunda de quem era aquele, conferir o que estava escrito nas profecias, porque em verdade vos digo que hoje você estará comigo no paraíso. Aí é aquele diálogo que existe entre Jesus e este homem, porque um anterior, que também estava crucificado ali, havia blasfemado contra Jesus, havia de alguma forma apelado para ele: ó, nos tira daqui também, já que você é o Filho de Deus, livre-se e tira a gente daqui. E este outro malfeitor, vamos dizer assim, que estava crucificado junto ali, ele percebeu que aquele homem estava falando bobagem, e vira para Jesus, para aquele homem, e repreende ele, e depois vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde para ele aquilo que nós lemos aqui no verso 43. Respondendo Jesus: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Então Jesus, nesse momento de arrependimento daquele homem, ele promete para ele a vida eterna. É um momento de pedido de perdão, e Jesus o perdoou quando ele pediu esse perdão. Quando ele defendeu Jesus daquele outro homem que estava blasfemando contra ele. Então a gente precisa ter essa compreensão, sabe? Que até no último momento, quando a pessoa está nos últimos instantes da sua vida, ela tem condições ainda de pedir perdão, e o nosso Deus, ele é fiel e justo para perdoar. Então, até mesmo nos últimos momentos, se a pessoa se arrepender e pedir perdão, ela será perdoada. Então é importante a gente entender e passar isso para as pessoas. Aí depois nós vemos aqui no livro de Lucas 23:46, que diz assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Em outras versões diz: está consumado. Então foi aquele momento, em que Jesus encerra a sua missão e da salvação do povo, entregou o seu espírito ao Pai, fechando esta fase na trajetória da humanidade. Daí em diante, fica por nossa conta a salvação. E salvação, ela é individual, e você pode crer ou duvidar, aí é você que faz a escolha. Eu não posso crer no teu lugar, e nem você no meu. Você ouviu a palavra de Deus, você pode crer que ela é verdadeira, porque ela é, e você será salvo. E você pode duvidar e achar que nada daquilo serve para você. Aí é uma questão de cada um ter a sua escolha. A questão maior é, depois que você partiu deste lugar, desta terra onde você está, para onde você vai? Você sabe? Se alguém falou para você alguma coisa diferente do que a Bíblia te ensina, qual é a certeza que ela te dá disso? Em lugar nenhum você vai ver, em nenhuma seita você vai ver falando sobre salvação e vida eterna, sobre você ser perdoado, sobre você pedir perdão pelos seus pecados, entregar a sua vida a um Deus. Em lugar nenhum você vai ver isso. Se tem algum lugar, eu não conheço. Mas aqui na palavra de Deus, ele garante para a gente que se nós pedirmos perdão dos nossos pecados e nos arrependermos, nós seremos salvos. Então fica para você e para mim fazer a escolha. A escolha é livre. Nós temos o livre-arbítrio, porém nós temos também o compromisso de arcar com as consequências daquilo que nós escolhemos. Se você escolher salvação e vida eterna, você vai para a glória com o Senhor. Se você fizer a opção de falar, não acredito, prefiro pagar para ver, veja lá o que vai acontecer no final. Então fica muito claro tudo isso que a gente vê aqui. As últimas palavras de Jesus foram palavras para nos ensinar alguma coisa. Foram palavras para nos ensinar como nós devemos agir. Principalmente quando ele faz aquela parte que ele perdoa o criminoso que estava crucificado com ele.
nós entendemos que o perdão de Deus ele é possível, desde que nós entendamos isso e busquemos esse perdão. Como conclusão, queridos, eu queria deixar para nós aqui, que daí em diante, como eu falei, fica por nossa conta, salvação é individual e você pode crer ou duvidar, isso é contigo, a escolha é sua. Como conclusão, a salvação conquistada na cruz é única e não haverá segunda oportunidade. É somente nesta vida, pois com a morte vem o juízo. E aí eu quero ler o que está escrito aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, versos 27 e 28, que eu sempre comento, eu sempre falo em muitas das ministrações que eu tenho, mas eu quero ler para você entender melhor, você que está me assistindo. Diz assim a palavra do Senhor: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todos para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então, a minha escolha, a sua escolha, pode nos levar a isso. Se nós escolhermos aceitar Jesus como Senhor e Salvador e buscarmos viver uma vida correta diante dele, o dia que ele voltar, se nós já tivermos partido daqui, nós haveremos de ser ressuscitados num novo corpo para subir à glória com ele. Aqueles que estiverem aqui serão também arrebatados num novo corpo. Agora, aqueles que pagaram para ver vão permanecer. Se estavam mortos, não vai acontecer nada naquele momento, vai acontecer depois. E se estiverem vivos, também permanecerão nessa terra. É onde a gente entende lá que quando se fala do arrebatamento, vai chegar um dia que esse povo vai subir e vai começar aquela pergunta: o que aconteceu? Cadê aquele povo maluco que andava com a Bíblia debaixo do braço, que cantava louvor, que morava numa palafita e vivia alegre, que tinha sofrimento que todo mundo sofre e vivia rindo, vivia dando glória a Deus? Cadê esse povo? Aí o tempo vai passar até quando começar a grande tribulação. Ou talvez a Bíblia tem várias opções para você entender. Talvez até alguns interpretam como a tribulação vai ser com a igreja presente. Quando a tribulação começar, a igreja será retirada. Então, aí há várias interpretações que eu não quero entrar nesse mérito. Mas eu quero dizer para você que está me assistindo: aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Não é você levantar a mão e começar a frequentar uma igreja, é caminhar com Ele, sabe? É você aceitar que Ele é o único e suficiente Salvador para a sua vida. É você aceitar que sem Ele você não vai para um bom lugar quando você partir daqui. É você aceitar que a vida com Ele é vida em abundância. Então é isso que precisa ser. Não é a pessoa frequentar uma igreja num domingo, tomar uma ceia uma vez por mês. Não é a pessoa ser dizimista e ofertante. Não, é caminhar com Cristo. É caminhar fazendo a vontade dele que está expressa na sua palavra. Então eu faço esse convite para você. Eu vou orar para a gente estar encerrando. E você, se ainda não aceitar Jesus, essa é a oportunidade. Faça esta oração que eu vou fazer e com certeza Deus vai falar com você. E você procure uma igreja. Procure um lugar onde você possa estar sabendo melhor o que Deus tem para a sua vida. Eu recebi isso uma vez. Uma vez uma pessoa falou comigo, eu estava afastado do Senhor, e ele falou para mim que o Espírito Santo falou com ele, que eu deveria procurar uma igreja, que eu deveria buscar no Senhor, porque Ele tinha algo para mim. Na época eu não busquei, mas chegou o tempo de Deus na minha vida e eu acabei encontrando esse caminho. Agora você que talvez nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador, faça essa experiência, busque no Senhor, mas não é aceitar Jesus e frequentar uma igreja e continuar sendo a mesma pessoa que era antes. Não, tem que haver modificação, tem que haver mudança, porque se não há mudança na nossa vida é sinal que Jesus não faz parte dela. Amém? Então eu vou fazer essa oração. Se você quiser, ore comigo, repita comigo essa oração e com certeza Deus vai mudar a sua vida. Quando eu falar que eu aceito, você fale o seu nome. Eu, fulano de tal, neste dia aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então você fale isso e repita comigo toda a outra parte da oração que eu vou fazer, tá bom?
Vamos ver como é que fica isso? Então eu vou dizer você fala o seu nome e depois você segue falando aquilo que eu vou falar. Eu, neste dia, aceito ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, muda a minha vida. Escreve o meu nome no teu livro. Restaura, Senhor, tudo que há em mim que não está bom. Faz de mim um instrumento para seguir nos teus caminhos e fazer a tua vontade. E eu prometo que a partir daqui, a minha vida será para fazer o teu querer, fazer a sua vontade. Que a tua graça me cubra e que o teu amor esteja presente em cada momento da minha vida. É o que eu te peço neste momento e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, procure uma igreja. Vá num lugar onde você se sinta bem. Procure ouvir a palavra. Agora lembre-se de uma coisa. O centro desta igreja precisa ser Jesus. Não adianta você ir no lugar onde tem outras coisas à frente dele. Jesus é soberano. Ele é o principal, não tem outro além dele. A própria palavra nos ensina no livro de João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Procure uma igreja, faça novamente uma confissão, procure um pastor, esteja junto ali, seguindo, fazendo a vontade do Senhor e com certeza você terá a sua vida eterna garantida. Feche seus olhos que agora eu vou orar para encerrar. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por este tempo precioso. Que a tua graça e o teu poder sejam manifestados nas nossas vidas, na vida dos meus irmãos que estão assistindo esta mensagem. E que o poder do Senhor seja derramado em todo o tempo, que tudo seja para a glória da tua majestade. Eu te louvo e te glorifico no nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.